Fala galera, a vacinação de crianças se tornou um tema polêmico nesses dias aqui no Brasil. Na verdade, em comparação a outros países desenvolvidos e até países em desenvolvimento, estamos ficando atrasados na vacinação de crianças, especialmente na faixa dos 5 aos 11 anos. Tornou-se uma guerra ideológica. Hoje foi divulgado que o Ministério da Saúde aprontou uma nota em 19 de dezembro, através da sua Secretaria de Combate à Covid, atestando que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos é algo fundamental para que se freie a morte de crianças, para que se diminua a questão vetorial, ou seja, crianças se transformarem em vetores para outras crianças e até para adultos, e se diminua também a pressão sobre o serviço público de saúde. Por que eu estou trazendo todo esse assunto? Por que eu estou trazendo essa introdução? Eu queria trazer uma reflexão sobre o comportamento do pastor Silas Malafaia nos últimos dias e, como ele, muitos cristãos. Silas Malafaia foi para as redes sociais dizer que não se deveria vacinar as crianças por causa do risco futuro que isso traria para a vida dos nossos pequenos. Bom, quero te convidar para desde já você já deixar o seu like aí no vídeo, para você se inscrever no canal, para você se tornar nosso seguidor aí nas redes sociais, participar com a gente. É muito importante porque, como eu disse no meu último vídeo, que eu vou deixar no card aqui em algum lugar, que o objetivo desse canal é principalmente denunciar o mau uso da religião, especialmente da fé cristã, para manipular pessoas, para enganar pessoas, para produzir fake news e assim distorcer a própria mensagem que deveria ter um outro teor, que é a mensagem do Evangelho. O que fez o governo brasileiro? Através do seu Ministério da Saúde, decidiu o seguinte: promover uma consulta pública, como se a consulta pública fosse fundamental para a vacinação de crianças. Inclusive, sobre essa questão do formulário lá da consulta pública, eu fiz até um comentário no meu Twitter. O Conect SUS, que traz os nossos cadastros de vacina e tantas outras informações, ele ficou fora do ar desde o dia 10 de dezembro e até agora não está funcionando direito. Por exemplo, eu não consigo puxar a minha terceira dose de vacina, que eu já tomei. Não consigo, que antes aparecia e agora não aparece mais lá. Mas muito rapidamente o governo colocou no ar o questionário, da consulta pública. E é interessante que foi feito esse questionário logo após a reunião que o Queiroga fez com outros membros do governo e com pessoas que são definitivamente anti-vacina. Bem, tudo isso eu quero trazer por que eu falei que gostaria de trazer a questão do Malafaia. Deixa eu falar uma coisa para você. O Silas Malafaia é um pastor. Como pastor, ele tem um compromisso com aquilo que ele faz, com aquilo que ele age como pastor. Nesse caso específico, o Silas Malafaia erra e erra muito. Eu vou trazer dois aspectos da fala dele que são importantes, que nós que somos cristãos e estamos preocupados com a saúde da população, com o bem-estar e com aqueles que precisam ser vacinados, deveríamos ficar atentos como cristãos. O primeiro aspecto é quando ele diz que a vacina é experimental. Malafaia repete isso inúmeras vezes, que a vacina é experimental, que a vacina é experimental e que não deveria ser aplicada por causa disso, porque isso traria um mal sobre as pessoas. Em dado momento, Malafaia diz o seguinte: apesar da vacina ser experimental, eu tomei. Ele afirma que ele tomou. O que tem a ver isso aí que você está falando com o Evangelho? Bom, Malafaia gosta de bater no peito, ele gosta muito de afirmar acerca dele mesmo que ele é uma pessoa que não abre mão da sua coerência, que não abre mão daquilo que ele pensa, daquilo que são os valores dele. Deixa eu te falar uma coisa, Silas Malafaia. Você lembra de uma passagem que foi Jesus que disse o seguinte: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não.
Jesus está dizendo ali, quando você diz sim para algo que você deveria dizer não, ou você diz não para algo que você deveria dizer sim, você está permitindo malignidade venha sobre a sua vida. Ora, Malafaia, se você é uma pessoa que afirma todo o tempo que você não abre mão da sua coerência, que você não negocia os seus valores, você não deveria ter tomado a vacina e você deveria ter a coragem de agir assim e de fazer isso a seu respeito. Você está dizendo aí que não se deve vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Pois eu quero afirmar uma coisa e eu tenho certeza. Assim como no assunto referente lá à menina Raíssa, a skatista que ganhou a Olimpíada e que foi trazida aquela polêmica sobre trabalho infantil. Nessa polêmica sobre a Raíssa e o trabalho infantil, eu fui um dos que questionou nas redes sociais o seguinte: você colocaria um dos seus netos para trabalhar abaixo da idade legal, hoje preconizada na lei brasileira, no Estatuto Brasileiro da Criança e do Adolescente? Com certeza que não. Você protegeria os seus netos. Assim como eu tenho certeza que você, mesmo dizendo que a vacina é experimental, que não se deve vacinar, se num dado momento for necessário proteger os seus netos, você vai vacinar, mesmo que você até não diga para ninguém. Porém, a palavra do cristão deve ser sim, sim, não é não. Se você não concorda com a vacina, não tome a vacina. Não tire a vez de outra pessoa. Não leve seus filhos, seus netos, seus parentes a tirarem a vez das pessoas que querem tomar a vacina, que acreditam na vacina, que acreditam na ciência e que querem o bem. Então, esse é o primeiro aspecto que Malafaia erra e erra feio em relação ao Evangelho. Ele prega uma coisa, ele diz algo a respeito dele mesmo, sobre ser coerente com aquilo que ele pensa e demonstra aí uma tremenda de uma incoerência. A segunda coisa que é muito mais importante e que eu gostaria que você, cristão, refletisse sobre isso, é que durante lá o seu discurso, e não é a primeira vez que ele faz isso, Malafaia, assim como, infelizmente, o presidente da República e também o ministro da Saúde, Malafaia minimiza o número de mortos. E aí, para mim, é muito pior do que o sim, sim, não, não. É muito pior. Sabe por quê? Como eu falei aí no início do vídeo, o Malafaia é um pastor. Jesus, quando estava dizendo sobre ser pastor, sobre ele como pastor das ovelhas, Jesus afirmou o seguinte: o bom pastor fala e as ovelhas ouvem a sua voz. O bom pastor as conduz para o aprisco. O bom pastor as leva para o lugar de proteção. Porém, Jesus acrescenta o seguinte: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu fico pensando no seguinte: como que um pastor pode minimizar a morte de uma ovelha? Como que um pastor pode fazer a conta de que tal percentual de mortes de ovelhas que deveriam estar protegidas dentro do rebanho que Deus escolheu para ele pastorear, que isso pode ser aceitável? A voz dele deveria se levantar e dizer: nenhuma morte é aceitável. Uma outra passagem que diz, falando sobre o pastor, que se uma ovelha se perde e 99 estão protegidas, o pastor ele guarda e deixa guardadas 99, sozinhas até, e vai buscar aquela ovelha que está perdida. É uma incoerência atrás da outra, é uma incoerência depois da outra. O valor de uma vida não pode ser medido por estatística, Silas Malafaia. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu bloqueei quando iniciou a pandemia foi uma pessoa que se chama no meio evangélico de ministro de louvor. Uma jovem que era ministra de louvor numa igreja que eu frequentava, começou a discutir comigo no Facebook sobre o número de mortes na Itália e na Espanha e o número de mortos que havia no Brasil. Lá começou a morrer mais gente primeiro. E ela então fez a proposição de que, olha, se morrer tantos aqui, proporcionalmente em relação à Itália e à Espanha, é aceitável, porque nós somos um país muito maior. Naquele dia eu bloqueei essa jovem.
A voz dela realmente era uma voz muito bonita quando ela cantava na igreja. Mas naquele dia eu bloqueei, porque eu não consigo conceber que seja um ministro de louvor, um cristão comum ou um pastor famoso como Silas Malafaia seja capaz de contabilizar o valor de uma vida estatisticamente. Isso não existe diante de Deus, isso não existe diante do Evangelho, isso não existe. E é por isso que muitas pessoas, Silas Malafaia, deixam de dar crédito ao Evangelho. É por isso que muitas pessoas não querem conversar com os evangélicos. É por isso, Silas Malafaia, que muitas pessoas desistem de conviver com os evangélicos porque percebem neles uma incoerência muito grande. Então eu quero alertar você que está me ouvindo, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Sabe por que pastores como Silas Malafaia se criam? Sabe por que eles ainda têm voz? Porque você não exerce o seu senso crítico. Muitas vezes você fica ouvindo sem investigar. E eu quero te convidar, investigue o que você está ouvindo, investigue o que está sendo falado, investigue aquilo que está sendo dito e perceba se ali realmente está sendo dito a mensagem que seria do Evangelho. É a reflexão sobre a vacina que eu queria trazer, sobre a vacina para crianças que eu queria trazer. Me entristece muito ver cristãos concordando com esta lógica. O número de crianças mortas não é suficiente para que a gente se importe a ponto de querer vacinar aquelas que estão vivas. Eu não consigo entender que evangelho é esse que você segue, se você concorda com esse pensamento. Se você concorda com esse pensamento, meu irmão, você precisa reler os ensinos de Jesus. Não os ensinos que pastores fazem acerca de Jesus, mas ler direto das páginas do Evangelho aquilo que Jesus ensinou. Então, vacina no braço para todo mundo. Vacina no braço para as nossas crianças, sim. Vacina no braço hoje e sempre. Fique bem, as variantes estão por aí, os estudos sobre o Ômicron estão ainda em desenvolvimento. Se proteja, se precisar sair, use máscara. Se não se vacinou ainda, busque as suas vacinas. Fique bem, a gente se encontra no próximo vídeo.